Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Ismael Alves de Souza e nós estamos aí em mais um vídeo rápido, onde eu quero trazer aqui uma reflexão ao seu coração. Não esqueça de deixar lá o seu like, se inscrever no nosso canal e aperte lá o sininho também lá, para que você venha receber as notificações de novos vídeos. A gente está aí melhorando esses vídeos, vai ficar bom, viu? Vou fazer vídeos um pouco mais intenso, mais profundo, com alguns estudos. Nós estamos preparando para isso. Mas hoje eu quero falar algo que vem me chamando a atenção. Realmente nós temos aí várias igrejas por todos os lados. Vamos dizer assim que a cada esquina nós temos uma igreja, uma placa, uma denominação. Porém, muitas denominações que nós vemos, muitas igrejas que nós vemos, estão trabalhando para o reino do céu, mas existem muitos que são ainda meninos na fé. Por um motivo ou outro, se aceitam a Jesus e começam a frequentar a igreja, aí já se sentem capacitados, não querem ser submissos a pastores, não querem ser submissos a uma administração, saem e abrem as suas próprias igrejas. E hoje nós vemos muito isso. As pessoas não querem unir-se, não querem estar debaixo de autoridades, e como acabam abrindo igrejas a todos os gostos. E hoje, infelizmente, nós vemos aí que isto está me trazendo um desconforto. Pessoas estão brincando com o evangelho. Não quero aqui citar placas de igrejas, mas nós percebemos que muitos perderam o temor no Senhor. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 12, tem um versículo que diz assim: guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não se precipice com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus estás no céu e tu estás sobre a terra, pela que sejam poucas as tuas palavras. O escritor, aqui neste livro, grande sábio, ele diz: olha, guarda os teus pés. E se guardar os teus pés, nós vemos que hoje ainda é um costume em alguns países que antes de você entrar na casa de alguém, você tira o sapato e depois adentra na casa, como dizendo uma forma de respeito. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 6, nós vemos também que quando Moisés ele está caminhando, levando o rebanho de Jetro, seu sogro, e quando ele percebe aquela aparição de Deus, daquela sarça que se queimava e não se consumia, ele vira para a sarça, e quando o versículo 4 diz assim, olha, e vendo o Senhor, quando ele vira para a sarça, o Senhor, vendo que ele virou para a sarça, bradou a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Aí o que Deus fala para ele? Porque quando Moisés ouviu a voz de Deus e ele diz: eis-me aqui, ele foi se achegar até a sarça. E ele ouve uma voz: não chega aqui não. Primeiro tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. O que Deus está dizendo também, várias outras interpretações, mas esta também é uma interpretação saudável e verdadeira. É a revelação do céu. O que acontece? Olha, tira a sandália, respeita, porque o lugar que você vai pisar é consagrado a mim, é santificado, é santo. Então toda vez que nós entramos na presença de Deus, nós temos que ter um respeito. E hoje nós vemos aí que as pessoas estão com chacota, brincando com o verdadeiro evangelho, fazendo de muitas denominações um circo, e aí até escandalizando o evangelho. E o temor do Senhor, a falta do temor do Senhor, é que está trazendo esse desconforto dentro das igrejas. E infelizmente as igrejas sérias que têm uma plataforma também estão dando brechas
perdendo o temor no Senhor e trazendo costumes que não agradam a Deus, tirando a personalidade da igreja, mexendo com o caráter de Deus. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Pode passar os anos, o que é pecado vai ser sempre pecado, isso não vai mudar nunca. O que é indecente vai ser sempre indecente, o que é imoral vai ser sempre imoral. E o que está acontecendo hoje é que está tendo uma inversão de valores. A igreja está abrindo uma brecha muito grande e trazendo os costumes lá de fora para dentro da igreja, e diz que é para segurar os crentes, para segurar os jovens. Espera um pouquinho, cai na realidade. A Bíblia, ela nos relata que o Evangelho de Cristo é um Evangelho transformador. Ele recupera as almas perdidas, ele renova, ele resgata, é uma palavra é a boas novas de salvação. E salvação é mudar, é arrepender-se. Adianta você trazer e dizer que você está segurando os jovens dentro da igreja, mas são jovens que não têm respeito, não têm temor, acaba profanando aquilo que é sagrado e acaba pecando muito mais dentro da igreja do que lá fora. Nós percebemos aí que a falta de temor do Senhor já veio desde o princípio. Isso aconteceu com Adão e com Eva, mas vamos esquecer de Adão, vamos lá no pré-adâmico um pouquinho, vamos falar um pouquinho de Satanás, de Lúcifer. A Bíblia relata em Ezequiel capítulo 28, versículo 1, deixa eu ler aqui para você, olha, que refere-se a Satanás, ainda a Lúcifer, como o anjo de luz. O versículo 12 diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o retiro, diz-lhe assim, diz o Senhor Jeová, tu és aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. No 14 diz assim: Tu eras querubins ungido para proteger, te estabelecido no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas, andavas. O versículo 17 diz assim: Elevou o teu coração por causa da sua formosura e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Ou seja, quando diz que Satanás, luz, ele era lá formoso, ele era o reflexo de Deus, ele era luz, ele estava em uma posição de honra privilegiada, era um querubim ungido, separado para algo específico, não era qualquer um, mas ele era formoso e cheio de sabedoria. E cheio de sabedoria, e quando fala que ele corrompeu-se na sua sabedoria, nós podemos comparar aí com os versículos que nós vemos lá em Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Jó capítulo 28, versículo 28, diz assim: E disse ao homem, o temor no Senhor é a sabedoria. Então o ponto que fez Lúcifer atear a sua soberba e achar que poderia se igualar ou ser maior que o próprio Deus, e isso foi a queda dele, foi que ele corrompeu-se na sua sabedoria. Automaticamente ele perdeu o temor do Senhor. Se o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, ou o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e lá em Jó fala que o temor do Senhor é a sabedoria, ou seja, qualquer pessoa dentro do seu estado normal de consciência, qualquer pessoa sabe, vai saber que toda criatura, todo ser está abaixo do Criador. Quando se perde o temor, perde-se o respeito. E é o que nós vemos dentro das igrejas. Hoje os jovens perderam o seu respeito, os pastores perderam o seu respeito, hoje os cultos estão parecendo mais orgias. Muitos cultos você não consegue separar ou ver uma diferença entre com muitos cultos aí afros. Nós não podemos descartar isto. A obra de Deus, ela é santa e poderosa. Sim, algumas coisas teve que ser tirada, que era um excesso, mas o que é pecado vai ser sempre pecado. E tentar trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, isso é profanar aquilo que é santo. E infelizmente nós estamos perdendo o temor do Senhor. As pessoas já não se santificam mais. As pessoas são naquela situação que é assim: tudo pode, tem nada a ver.
E infelizmente estamos dando brecha e nós vemos aí quantas igrejas corrompidas, pastores se corrompendo, irmãos e irmãs se corrompendo, ministérios se corrompendo, porque estão perdendo o temor do Senhor. Isso é triste. E em Filipenses capítulo 21, versículo 11 e o 12 diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Olha que coisa linda. E o versículo 13 diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Ou seja, continuem tendo temor e tremor no Senhor. Eu não vou estar com vocês, mas vocês continuem tendo esse temor no Senhor, para que te vá bem e que a igreja cresça e que Deus seja glorificado. Hoje nós vemos aí, nós que somos pentecostais, não vemos mais batendo com o Espírito Santo. Hoje esses falsos profetas do inferno, como eu sempre falo, sair com profecias do inferno, línguas do inferno. Não vemos mais o trabalhar do Espírito Santo no meio da igreja. Por quê? Porque está faltando alguma coisa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se o temor do Senhor é o princípio, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o que está faltando no meio da igreja é a sabedoria em entender que nós precisamos tomar posição, não nos corromper, não podemos nos conformar com as coisas desse mundo, porque somos diferentes. Somos luz do mundo e sal da terra. E temos que fazer a diferença. E hoje você não vê mais diferença em muitos crentes por aí, muitos irmãos cristãos por aí, você não vê diferença. Às vezes nós temos mais prudência em pessoas com muito mais princípios do que os cristãos. É uma pena que isso está acontecendo. Mas eu quero que você saiba que ainda existe uma esperança. O homem e a mulher, nós temos uma esperança, e essa esperança é porque Jesus ainda não voltou. A igreja não foi ainda arrebatada. E ainda existe uma oportunidade para nós revermos os nossos conceitos e os nossos valores. Não vamos nos conformar com as coisas desse mundo. Não vamos trazer isso para dentro da nossa igreja, para dentro da nossa família. Mas vamos batalhar. Por quê? Não vamos nos corromper em nossa sabedoria. Que Deus abençoe você. Eu quero dizer para você, que Deus está no controle de tudo. Mantenha firme na moral, nos seus princípios bíblicos. Não troque essa palavra por nada. Saiba discernir. Porque se você for de Deus e ter o Espírito Santo na tua vida, você vai discernir quem também é de Deus. E hoje existe muito lobo dentro das igrejas, em cima dos púlpitos, brincando com o evangelho, brincando com os crentes, fazendo riquezas, ganhando dinheiro, e dizem que vivem da fé. Dá vontade de sorrir, dá vontade de rir, dá vontade de rir. Dá vômito, dá náusea. Pessoas famosas, que eu não vou... uma hora ainda vou falar nomes aqui. Sai por aí se julgando melhor. E muitos dizem bênçãos em adquirir as coisas. Parece que a bênção é só sobre eles, não é? Muito mais bênção é quem está abençoando. Muito mais bênção tem é quem está abençoando. Por mais que estão sendo enganados, mas naquele dia, diante de Deus, todos nós vamos prestar conta. E vai ser colocado os pingos no i. E não adianta fugir dessa regra. Nós vamos prestar conta, até das nossas palavras ociosas. Por isso, é bom nós revermos os nossos conceitos e os nossos valores, e deixamos de brincar com Deus. Deus não se deixa escarnecer. Nós
vamos ter que prestar conta diante de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Fica com Deus e nós estaremos fazendo novos vídeos em nome de Jesus. Um forte abraço. Amém.